Khamzat Chimaev e Kamaru Usman foi roubado? Estou cansado de ver todo mundo agindo e levando isso como se não fosse nada. Mas eu já estou exausto de ver todo mundo inventar desculpas pelo fato de Khamzat Chimaev não ter atropelado Kamaru Usman, que é um cara mais velho e que teve apenas 11 dias de preparação. E o Khamzat, que é mais novo, tá hypado, tá no auge, teve um camping completo e não venceu o Kamaru Usman concretamente. O Chimaev foi quem ficou sem fôlego primeiro. No primeiro round ele já estava perdendo gás. E tem muitas perguntas a ser respondidas antes do Khamzat ganhar esse title shot. Chimaev não tem resistência. A desculpa que continuo ouvindo é que ele estava lesionado, tinha quebrado a mão ali durante a luta. Mas eu já vi vários lutadores com lesões e se saindo bem. Ter o pulso quebrado não significa que você vai perder o gás, ficar sem fôlego, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Khamzat não atendeu às expectativas, a verdade é essa, ele não atingiu o que a gente estava esperando contra o Kamaru Usman. Ele foi lá para vencer o Kamaru Usman com segurança e, na minha opinião, ele sequer venceu o Kamaru Usman, aquilo foi um empate. Mas os juízes do UFC acabaram pontuando para o Chimaev, mas eu e muitas pessoas viram aquela luta como empate ou vitória do Usman. O Chimaev não venceu o segundo round e nem o terceiro, ele perdeu esses 2 rounds. E claro, devido à sua dominação no primeiro round, precisamos ser um pouco mais sutis. Ele parecia incrivelmente impressionante no chão. Vimos Chimaev correr pelo octógono e intimidar o Kamaru Usman com força e técnica, indo do ponto A ao ponto B para pegar as costas muito rápido. Realmente impressionante, mas depois do primeiro round ele parecia ineficaz, suas quedas eram sem eficiência. Sempre falamos do Chimaev como um dos melhores grapplers e agressivos e perigosos no esporte, mas o que ele fez no chão foi basicamente segurar o Kamaru Usman enrolando a luta. E sim, entendo que ele derrubou o Usman, que foi impressionante e foi uma queda bonita, mas depois do primeiro round ele parecia estar tentando apenas recuperar o gás, respirar e recuperar o fôlego. Não houve quedas eficazes. Sempre ouvimos falar sobre o alto QI de luta. Se ele realmente tivesse esse alto QI de luta, ele deveria estar focando em low kicks, acertando a perna do Kamaru Usman, que é lesionada. O joelho do Kamaru Usman já é bem lesionado, muito desgastado, e muita gente já vinha falando antes que o certo era vir com a estratégia de low kicks, focando no joelho do Usman. E foi algo que a gente não viu. E aí vem novamente a desculpa. O Chimaev estava machucado, ele quebrou o pulso. Quando se trata de UFC e de alto nível de MMA, isso não é desculpa. A gente viu o Roberto Whittaker vencendo com a mão quebrada, e o Romero. O Thompson, o Underboy Thompson, venceu com a mão quebrada também o Kevin Holland e mantendo um bom ritmo. As pessoas se machucam em lutas de alto nível de MMA. Isso é normal, isso é MMA, não é um balé. As pessoas vão se machucar em lutas de alto nível. E eles lidam com isso no mais alto nível também. Eles continuam lutando com lesão. E o Chimaev não conseguiu lidar com isso. Ele não manteve o alto nível contra o Usman. Ele deveria lidar com isso fazendo ajustes com a trocação. E sem falar, onde estavam os chutes na perna? Onde estavam os low kicks? Estamos falando de lutas de alto nível. Deviam ter um alto nível de QI de combate. E deviam vir low kicks no Kamaru Usman. Já que o joelho do Usman é desgastadíssimo. Ele deveria estar martelando as pernas do Usman muito, e a gente não viu isso. Parece que o camp do Chimaev não focou nisso. E o pulso quebrado não é desculpa para ele não ter chutado. Ele ter quebrado o pulso e o fato dele não ter chutado e o fato dele ter perdido o fôlego não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aos 29 anos, Chimaev ainda está invicto no UFC, mas no que eu considero suas maiores lutas, que foi contra o Durinho e contra o Kamaru Usman, ele não teve vitórias concretas, deixaram muitas dúvidas. Inclusive eu achei os juízes dessas duas lutas bem tendenciosos. Alguns consideram que ele perdeu para o Gilbert Burns, e agora muita gente está considerando que ele teve um empate para Kamaru Usman, um cara mais velho,
bem mais velho do que ele. E estamos falando isso porque o Shimaev agora é o concorrente ao título. Era um title shot e ele vai ter essa disputa de cinturão muito arranjada e favorecida pelo UFC. A gente tem que falar isso porque as expectativas no Shimaev eram altas. Se perguntassem antes dessa luta contra o Kamaru Usman como seria um combate entre Shimaev e Strickland, eu muito provavelmente, pelo hype, falaria que o Shimaev finalizava o Strickland no primeiro round. E hoje em dia é algo que eu já não vejo mais assim. Hoje em dia eu acho que eu já escolho mais o Strickland. E acredito que o Strickland consegue sim defender os ataques do Shimaev, que não está sendo tão eficaz assim. E está perdendo o gás rápido. O Strickland é um cara que tem um gás muito bom. E se o Shimaev perdeu o gás contra o Usman, eu não sei nem o que o Strickland vai fazer com o Shimaev. Quando pegar a distância da trocação, o Strickland destruiria o Shimaev. No momento, o Shimaev precisa de mais tempo se quiser pegar essa luta com o Strickland. É um title shot muito precoce. Se ele não finalizar o Strickland no primeiro round, os outros rounds é de dominância do Strickland, porque o Shimaev na luta contra o Usman no segundo e terceiro round já estava com a postura de quem estava totalmente exausto. Não é querendo desmerecer ele é um bom lutador, mas não é excepcional como estão falando. Sim, ele ainda pode ser um cara esportivo, mas eu não acho ele nada especial. Então sim, o Shimaev ainda pode ser campeão, mas eu acho que ele não é o cara que vai ser campeão agora, no momento. Para mim, ele não tem capacidade de vencer o Strickland hoje. Hoje o Shimaev não é um cara a ser campeão do UFC.